Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 11, de 17 de março de 1935. Pedro presta benefício a um enfermo. Atos capítulo 3, versos 1 a 8 e capítulo 4, versos 8 a 12. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Este, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Atos capítulo 4, versos 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados juridicamente acerca do benefício feito a um homem enfermo, de que modo ele foi curado, seja conhecido a vós todos e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele está este são diante de vós. Este é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Texto áureo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos capítulo 3, verso 6. Pedro, um homem de oração, verso 1. Pedro encontra com um necessitado, versos 2 a 5. Pedro socorre o doente, versos 6 a 8. Pedro cheio do Espírito Santo, verso 8. Pedro explica o milagre no templo, versos 9 a 12. Pedro era um homem de oração. Ele orava antes do dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes e depois do dia de Pentecostes. Por isso também, Deus podia usá-lo e, por meio dele, fazer milagres. Todos os que têm servido ao Senhor e feito algo para o seu reino têm sido homens e mulheres de oração. A regra para o crente ainda hoje é a mesma. Quanto mais oração, tanto mais poder. O mundo está cheio de necessitados que precisam de um braço ajudador e de um gesto de amor. Os homens de oração acham sempre os necessitados, e estes têm sempre coragem para revelar-lhes as suas necessidades. Na entrada do templo havia um homem que precisava tanto da esmola para o corpo como para a alma. Pediu então dinheiro a Pedro que, sendo pobre, nada tinha para dar-lhe. Entretanto, tinha o que era melhor, o poder de Jesus para curar. Muitos vão ao culto de oração para buscar o poder. Pedro, porém, o tinha consigo, quando para lá foi. A fé de Pedro era inabalável. Ele disse ao homem paralítico: Levanta-te e anda. E o homem se levantou. Começou a andar e saltar e a louvar a Deus. Não era uma esmola comum que esse paralítico recebia, mas um dom de inexplicável valor, tanto para a vida material como para a espiritual. Não se pode comparar os dons de Deus com as esmolas mesquinhas dos homens. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, vede versos 8 a 12. Esse apóstolo, depois do dia de Pentecostes, se tornara um crente destemido e sempre cheio da graça do Espírito Santo, sempre pronto para socorrer os necessitados. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes e, nesta passagem,
vemo-lo outra vez cheio do poder de Deus. Ele tinha recebido a renovação. Não é bastante para o crente receber o batismo no Espírito Santo. Ele precisa todos os dias de ser renovado. Porque vemos tantos que receberam o selo da promessa hoje viverem secos como palha? Sim, porque deixaram de buscar renovação, perderam o que receberam e agora estão vazios. O homem de oração, o crente cheio do Espírito Santo, pode dar resposta satisfatória a respeito da operação do poder de Deus. Sempre se levanta a perseguição contra a obra de Deus, onde ela se manifesta. Entretanto, existe sempre quem pode mostrar a origem do milagre e defender a obra de Deus. O homem cheio do Espírito Santo dá honra e glória a Jesus, pois sabe que a obra é dele. Pedro disse aos judeus: é em nome de Jesus Cristo que este está são diante de vós. Pedro não quis tomar a honra para si, mas deu-a a Jesus. Quando Jesus salva os pecadores, saibamos dar honra somente a ele. Quando o Senhor batiza com o Espírito Santo e cura os enfermos, vamos dar glória a ele. Só assim a obra continuará em progresso.